Se por acaso, como eu não estou olhando aqui para trás, se eu estiver escrevendo justamente na marcação da linha e não estiver dando para ver, aí vocês me avisam, tá? Então, vamos ver aqui que foi o conceito que a gente viu. Então, número 1, deixa eu tirar o topinho. Número 1, para criar um vetor fixo, a gente passa um tamanho. Então, se eu disser que esse negócio é 5 com os valores uva, ovo e ivo, ele vai estar criando um vetor de string com essas três coisas. Na verdade, um array, né? Então, se eu olhar para cá, ele vai dizer que var é um array de string de tamanho 5. O array ele tem um comportamento parecido com o slice. Eu consigo fazer um monte de coisa igual. Então, por exemplo, se eu mandar imprimir... Oi. Está gravando. Eu não gravei um teste porque achei meio sem graça gravar o teste, mas vamos lá. Go, run, uva, ovo, ivo. Ué, o que que... O que é que está torto? Não é o projetor, não. Ah! Ó, porque tem dois aqui que eu não estou usando, tá vendo? Tem 5, mas eu só coloquei 3. Então, ele não está mostrando os outros. Existem algumas bibliotecas de tratamento de strings que a gente consegue acessar através do módulo strings. Ponto. E uma delas é o join, que é para juntar coisas. Como isso daqui já é uma lista de strings, eu vou juntar o A utilizando vírgula espaço. Tá? Join. Ó, que maldade, ó. Ele não aceita tamanho fixo, ele só aceita slicing. Então, será que eu consigo copiar o A? Eu quero o A, todos os elementos. Eu consigo fazer isso? Ah, que legal. Aqui eu tenho todos os elementos de A, só que copiado num slice. E aí eu vou juntar todos eles usando ponto e vírgula e vou mandar imprimir. Eu sei que você se perdeu aqui nessa rodada, mas vamos ver o resultado e aí a gente volta para revisar. Uva, ivo, ovo, ivo, vazio, vazio. Agora você está vendo vazio? Vazio, vazio. Então, se eu botar aqui um printf e colocar o caixotinho, caixotinho, %v, caixotinho, barra n, e aí mandei imprimir isso daqui. Então, se eu mandar rodar de novo, uva, ovo, ivo, espaço, espaço. Por quê? Porque quando eu criei essa sintaxe bem aqui, ele criou um bloco estático de tamanho 5, fixo, e aí os elementos que eu não coloquei, ele preencheu com vazio. Se eu tirar isso daqui, o que é que ele vai fazer? Criar 5 elementos vazios. Tá? O que a gente tem de novidade aqui? Isso daqui é um operador de fatiamento. Daí que vem o nome slice. Ele pega uma visão da tua estrutura de acordo com os intervalos que você quer manipular. No caso aqui, eu posso colocar começo e posso colocar fim. Então, se eu colocar aqui A, B, C, botar todos, tá? D, I, E, e eu disser que o começo é do começo e o fim é o fim, ele vai pegar todos. Então, quando eu mandar rodar isso daqui, vai aparecer A, B, C, D, E. Tá? Se eu quiser pular, começar do segundo elemento, eu posso dizer que eu vou começar do segundo elemento. Então, no caso, ele vai pular o índice 0 e vai pular o índice 1. Vai começar daqui, do segundo elemento. Eu terei CDE. Porque aqui eu estou acessando por índice. Eu estou dizendo que eu quero começar no índice 2. Estou bem na listrinha, né? Eu estou dizendo que eu quero começar no índice 2. Esse é o índice 0, esse é o índice 1. Eu quero começar no índice 2. Por isso que eu começo do C.
e quero ir até o fim. Observe que não é traço, não é vírgula, não é ponto e vírgula. Operador de intervalo é 2 pontos. Tá? O último, você pode dizer, é opcional, até onde você quer ir. Por exemplo, se eu quiser ir do começo até o índice 3, não incluindo o 3, eu teria o 0, o 1 e o 2. Então, eu teria ABC. Ok? Isso daqui é intervalo aberto, ele não vai incluir o último. Se eu quiser ir até o ignorar o último, eu poderia dizer que eu vou até tamanho de A menos 1. Estou ignorando o último. Tamanho de A menos 1. Tamanho de A seria 5, menos 1, 4. Então, eu estou ignorando o índice 4, eu vou ter A, B, C, D. Beleza? Então, isso aqui que vocês estão vendo é comportamento padrão. Se eu tivesse em Python e criasse uma lista, a mesma coisa, tá? B, C, D, E. Estou em Python, tá? Não estou em Go. E aí eu perguntar quem é A, B, C, D, E. Se eu disser que eu quero A do 1 até o final, o que é que eu terei aqui? B, C, D, E. Se eu disser que quero do 1 até o 3, do 0 até o 3, eu terei o quê? 0, 1, 2, 3. Ele não inclui o 3, não inclui o D. Então é ABC. A diferença é que no Python eu consigo tratar índices negativos. Então, se eu quisesse ignorar o primeiro e ignorar o último, eu poderia usar índices negativos para trabalhar de trás para frente. Em Go, não, você tem que fazer explícito, né? Eu acho esse tipo de sintaxe mais prática, tá? Mais prática. Mas a ideia do fatiamento é a mesma. Atenção que quando você faz isso daqui, você não está fazendo uma cópia, você está fazendo uma visão, ou seja, uma referência. Está pegando o ponteirinho que aponta para aquele bloco e só te dando uma outra visão daquele bloco, mas ainda é o mesmo bloco. Se eu fizer B na posição 0, recebe X, e eu mandar imprimir, e eu mandar imprimir, eu terei X, B, C. Eu estou alterando o bloco original. Ok? E bem, ó, isso daqui que vocês estão vendo, essa operação aqui, esse fatiamento, ele não cria uma cópia, ele cria uma visão do bloco. Então, o que é que significa criar essa visão? Esse bloco de memória, ele tem um endereço, correto? Ok? Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, estou ajustando para ver qual é o começo do endereço e o final do endereço. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, ei, B, tu começa aqui e o teu final são 5 elementos. Então, o B sabe quais os limites dele, mas ainda é isso. Se por acaso eu fizer isso, onde é que o B vai começar? O bloco B vai começar aqui, no B. Se eu fizer isso, onde é que o bloco B vai começar? No C, mas ainda é o mesmo bloco. Apenas ele está olhando para a posição diferente de memória. Aqui, ele olhava para a mesma posição de memória que o A começou. Aqui, ele está o B. Se ele olhar para ele mesmo, o começo do B é o segundo elemento do A. O começo do B é o endereço de memória do segundo elemento do A. Quantos elementos o B acha que tem? Quantos elementos o B acha que tem? Ele começa olhando para o C, ele começa olhando para o endereço do segundo elemento de A, e se eu perguntasse qual é o tamanho de B, o que é que o B me diria? 1, porque ele começa do 2 ao 3, não incluindo o 3. Então, ele só tem 1. Se eu perguntasse, B, qual é o teu tamanho?
Ele diria 1. Mas o B é só uma visão. Ele não é um novo bloco de memória. Se eu quisesse copiar o A, o que é que eu deveria fazer? Copiar o A para B. Copiar, eu quero um novo bloco. Ó, do jeito que eu fiz aqui, ó. Do jeito que eu fiz aqui. Bora de pouquinho em pouquinho, que a gente chega lá. O B é um array estático ou é um slice? O A é estático ou é slice? Estático. O B é estático ou é slice? Estático, porque eu fiz uma atribuição direta. Então, como o A é estático, na hora que eu faço a atribuição direta, o B copia tudo do A, porque o A é estático. O C é estático ou é slice? O C é slice. O C não é estático. Porque a operação de fatiamento, ela gera um slice. Tá vendo aqui, ó? Essa operação de fatiamento sempre gera um slice, independente de se o original era estático ou slice. Agora eu vou mudar. Na hora que eu tirar esse 5 daqui, o que foi que aconteceu com o A? Na hora que eu tirei o 5 daqui, o A vira um slice. Ele não é mais um array de tamanho fixo, ele é um slice. Professor, me prove. Quando você tinha assim, você não podia fazer A, recebe, append de A, você tentasse fazer isso, ele ia dizer, não posso, porque o append só funciona em slices, e A é um array de tamanho fixo de 5 elementos. Na hora que você tira esse negócio daqui, o A vira um slice, que foi preenchido com 5 elementos, e agora tudo bem. Beleza, vamos lá. Se o A agora é um slice, o B está fazendo uma cópia dos dados ou só referenciando o valor? O B está fazendo uma referência. Agora eu só tenho um bloco de dados. Tanto A, quanto B, quanto C olham para o mesmo bloco de memória, que contém A, B, C, D, E. Tanto A, quanto B, quanto C, eles olham para o mesmo lugar. Certo? Então, lembrando, na hora que eu fiz isso, A era estático, B é estático, mas C é slice, C é dinâmico. Na hora que eu fiz isso, A se torna slice, consequentemente, B também é slice e C é slice. Bora lá. Por que é que quando eu tinha um array estático, eu não conseguia imprimir, né, mandar ele para a função join? Porque o join não aceita um array estático, ele só aceita slices. O join só aceita slices. Como foi que eu fiz para converter um para o outro? Eu fiz a seguinte coisa, eu disse, ei, se o A era estático, eu vou simplesmente criar um slice a partir dele, colocando todos os elementos. E é isso que essa linha faz. C é um slice, olhando para todos os elementos de A. Tá? Então, o C é uma visão de A. Se eu mandar o C para cá, o que é que ele faz? Ele pega o join, pega um slice de strings e junta todas essas strings colocando vírgula espaço. E aí eu peguei essa string que ele gerou, coloquei dentro dos caixotinhos, né? E mandei imprimir. Tudo bem, tudo bem? Beleza. Bora para o próximo. Quando você vai passar por uma função, o comportamento é o mesmo. Se você cria uma função aqui, imprime, exemplo. Na hora que você cria ela para receber um slice,
você só consegue, por exemplo, mandar a nossa funçãozinha para cá. C, para não ter que mudar o nome da variável. Imprime, recebe um C e imprime ele. Se eu tentar passar o A, eu não consigo. Imprime de A. Tá vendo? Por quê? Porque A é fixo e a função quer receber um slice. Como é que eu consigo mandar o A? Eu posso criar uma visão. Ó. Fatiei ele bem aqui. Isso daqui vai me gerar um slice que olha para o A inteiro. E aí eu consigo imprimir o A bem aqui. Criei uma visão e copio o A bem ali. Tá? Bora lá. Vamos fazer de conta que eu não quero uma visão. Quero fazer uma função que trabalha com tamanho fixo. Ok. Agora, essa função recebe um bloco de tamanho fixo. Como o join precisa de um slice, eu vou fatiar ele bem aqui. Pergunta: se por acaso eu alterar o C bem aqui, eu estou alterando o A? Se eu alterar o C bem aqui, eu estou alterando o A? Não, porque o A é um array de tamanho fixo. Quando você atribui ou quando você passa por parâmetro, eles são copiados o bloco inteiro. Então, aqui é a mesma coisa quando a gente fez B recebe A. Tamanho fixo, copia o bloco inteiro. C é o bloco inteiro. Não é uma visão do bloco. Certo? Então, aqui, se eu estiver alterando C, eu não vou estar alterando A. Se eu mandar imprimir o elemento 0, print L, posição 0, eu não terei o X. Eu continuo tendo o A. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Vamos lá. Okay. E se eu tenho um slice, deixar que a minha função imprime viva, quero a minha função aqui vivinha. Se o meu A é um slice e eu quero uma cópia dele, o que é que a gente tem de opções? Quero uma cópia, não quero o original. Você pode fazer na mão, cria o B vazio, criar o B vazio, por exemplo, vetor de string sem nada, ou assim, ou usando o make, tanto faz, e faz o loop lá na mão. Para cada elemento de range de A, B recebe append de B elemento. Ó, fiz na mão aqui, né? Inseri todos os elementos em B, e aí eu consigo, como é? Imprime o B. Se eu alterar o B, eu estou alterando apenas o B, porque o B tem o seu próprio bloco de memória e a cópia dos elementos. Então, aqui eu tenho A, B, C, D, E. Prova disso que se eu mudar o A na posição 0 recebe xilito, e eu mandar imprimir o B tem o seu próprio bloquinho de memória, A, B, C, D, E. Tem outras alternativas menos manuais. Uma delas é fazer o append de bloco. Eu poderia dizer B recebe, B append, B, eu vou mandar imprimir todos os elementos mandar inserir todos os elementos de A. Aí aqui eu faço um append de bloco. Isso daqui cria um loop interno que vai inserir todos os elementos de um por um até, ó, tá vendo aqui a sintaxezinha? Todos os elementozinhos, ó. Então, eu posso tanto inserir elemento por elemento, inclusive mais de um, ou another slice, colocando os 3 pontinhos para dizer que é um outro slice. Então, agora, B também tem o seu próprio bloquinho de memória. Certo? Ou então, usar uma funçãozinha chamada copy. Copy copia a origem para o destino. O destino é B,
e a origem é A, também funcionaria o copy. Copy retorna o número de elementos copiados, que deve ser o menor entre os tamanhos dos dois. Só que aqui vai dar ruim, ó. Porque o copy só copia o quanto que cabe. Então, se eu tentasse fazer isso, o B não ia ter nada, porque quanto é que cabe no B atualmente? Nada. Então, se eu tentasse copiar, ia dar ruim. Então, se eu quisesse copiar tudo, eu teria que já criar o B e expandir ele com os elementos que eu preciso. Make vetor de string de tamanho de A. Criei já o bloco todo preenchido com zeros e agora o copy vai pegar o tamanho de A, todos os elementos que A existe e, entenda, sobrecarregar, né, sobrescrever o B no que ele pode. O que foi mais que a gente viu de lá no Kahoot de interessante? Oi. Em quais casos a gente utilizaria cópia? Caso você precisasse fazer alguma coisa no original, mas não quisesse mudar o original. Por exemplo, que você vai ter que fazer uma outra consulta. É muito comum você precisar alterar a cópia. Assim, acredite, principalmente quando você vai manipular os dados, você quer remover elementos, mas você não quer alterar o original. Aí você pode fazer uma cópia. Sim, algumas. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas tem. Sempre dá para resolver de várias formas. Mas se você sabe copiar, não. Não é que você não precise, é porque normalmente você tem outras soluções mais elegantes. Entendeu? Então, assim, copiar funciona. Mas, se eu já tenho o original, por que eu vou copiar se eu posso, entenda, navegar no original coletando os resultados do que eu quero? Ok? Então, assim, seria em alguns casos específicos. Exemplo, você tem um vetor e quer gerar. Dá um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui o pai. Eu tenho A. O A é 1, 5, 4, 3, 4, 2, 7, 8. Aqui o A. Eu quero ordenar esse vetor. Eu, normalmente, toda vez que eu tenho que fazer alguma operação num bloco de dados, essas operações, elas vêm em dois sabores. Ou eu faço a operação alterando o dado original, ou eu faço a operação gerando uma nova informação. Por exemplo, se eu quisesse um vetor ordenado, mas sem alterar o original, eu poderia fazer assim, ó, sorted de A. O sorted vai ordenar o vetor A e me retornar a ordenação. Então, se eu perguntar quem é o B, está aqui. Mas se eu perguntar quem é o A, está aqui. Então, internamente, ele criou uma cópia e ordenou a cópia, porque eu não queria alterar o original. Certo? E aí eu teria uma outra opção. Se eu não quisesse um novo, eu poderia só pedir para ordenar o A. E aí, se eu fizesse isso, eu estaria ordenando o bloco original. Então, isso é importante porque se você entende que quando você faz a atribuição, você não está fazendo uma cópia, você precisa saber como criar uma cópia, caso você precise de uma cópia. Entendeu? Tudo bem? Ótima pergunta. Teve um que eu usei pop, que é para mostrar o vetor ordenado e aí tem que mostrar o elemento que está lá ordenado, mostrar a posição que ele era antes. Mostrar a posição, aí você salvou, né? Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá. Para onde nós vamos agora? A gente ainda tem 45 minutos. O que a gente faz? Será que a gente já viu tudo que tinha de usar? Dá? Era uma de strings. Como é que eu abro esse negócio aqui? Eu consigo ver? Como é que eu consigo ver? Ah, tá. O que caracteriza um array? Qual das opções cria um slash de 3 inteiros? Qual é o resultado de tamanho? O que faz a função append? Qual é a diferença entre array e slice? O que faz esse código x, y recebe x, que foi o que a gente acabou de falar, não foi? O que é o tipo de 5 int, tudo bem? Como acessar o elemento, ok. Qual é a declaração está correta? Foi tudo. Uma coisa que pode perguntar se eu acho. Ah, tá. Tá. Tá, tá. Então, vamos ver. Ó, a gente viu ponteiros, né? Já que vocês viram ponteiros e vocês vieram do C, vamos ver como seria isso daqui que vocês viram em C. Você tem curiosidade ou não? Não tenho curiosidade. Não temos curiosidade, professor. Minha mãe sempre me ensinou que eu não devo ter curiosidade para o que é mal. Listas, ponto. Não, mas eu acho que é legal. Ó. Bora expandir. Amanhã vocês vão ter o dia só para fazer exercício, né? Bora. Só para vocês entenderem que vocês viram. Eu mostrei em Python, não foi? Que é a mesma coisa. Para fazer o append, em Python é muito facinho. É muito parecido até, né? Para criar uma lista, eu poderia criar assim, olha como é parecida a sintaxe. Eu posso dizer que A é uma lista de inteiros. Olha como é parecido. A é uma lista de inteiros e eu crio assim. É bem parecido, a diferença é que lá você coloca o int, né? Em Python, ao invés de você fazer A, recebe append de A e valor, o append já é uma função do elemento. Então, eu colocaria append 5. Mesma coisa. A diferença é que o append ele é nativo. E o que mais? O for é inclusive igual ao for de vocês, ó. Se a gente fosse fazer um for, aqui tá ruim, né? A linha tá ruim. For seria assim, para cada elemento em A. Para cada elemento em A, imprima o elemento. O for de vocês, ele tem essa cara bem aqui, ó. Para cada índice elemento, não é assim? Para cada índice elemento, só que o padrão do Python é navegar só no elemento. Aqui eu teria que dizer, ei, eu quero que você vá enumerando os meus elementos. Print índice elemento. Mas conceitualmente é a mesma coisa, tá vendo? Eu vou andando nos índices e nos elementos. O operador de fatia é a mesma coisa. A fatia, inclusive, por exemplo, se eu fizer B igual a A e B. Se eu alterar o B, o que é que vocês acham que vai acontecer? Eu altero A. Mesmo conceito, mesma ideia. A diferença é que aqui eu não tenho array estático, sempre é lista dinâmica. Sempre é lista dinâmica. Se eu tivesse em C ou C++, que é parecido, sintaxe ela é muito parecida com o Go, é meio que um filho bastardo entre
entre o C, né, e o C++ e o Python. Porque se eu quisesse criar uma lista, eu teria que dizer que eu estou criando um vector de inteiros A. Se eu quisesse inserir no final, perdão, é só para dizer que using namespace yesterday, my thing. Se eu quiser inserir no final, eu faço um pushback ao invés de append. Inserir o 6, pushback de 7. Inserir o 7. E aqui eu não consigo mostrar ele da mesma forma que a gente faz, só imprimindo. Eu teria que navegar entre os elementos. Para cada elemento de A, cout elemento. Para cada elemento de A. Não muda muito, não. No fundo, você entende, se você entende a parametrização, as ações, todas as linguagens elas são muito parecidas. Eu chamei de quê? 6 e 7, mesma coisa. Melhorou aqui no finalzinho. 6 e 7. Mesma coisa. O que é o desafio do C? No C, a gente não tem essa estrutura que cresce dinamicamente. Então, você teria que gerenciar tudo na mão. Só por curiosidade, né? Já que a gente já está no momento pavoroso, vamos aqui para o modo pavoroso de ser. Deixa eu botar aqui no mudo. Include std io.h. Bora aqui para o modo C de ser. Mesma coisa que vocês já viram. Bora criar uma lista. O problema é que lista aqui não tem essa lista bonitinha que você adiciona e ela sabe o tamanho dela. Quem tem que saber o tamanho dela é você. Então, eu vou criar aqui uma lista. A minha lista de inteiros é uma lista de inteiros. Peraí, que até a sintaxe eu esqueci. Não, é assim, ao contrário. Cabem 10. Eu vou criar uma lista A com capacidade de 10. Beleza? Só que atualmente, quanto é o tamanho dela? O size de A é 0. A cabe em 10 e atualmente tem 0. Se eu quiser colocar alguém, eu vou colocar onde? Na posição 0, porque o meu array não está vazio. Então, eu tenho que dizer que A, na posição 0, recebe o 5. Só que agora o tamanho aumentou. Então, eu tenho que fazer o quê? O tamanho aumentou. Só que para fazer manual, eu não estou inserindo na posição 0. Então, eu poderia dizer que estou inserindo na posição 0. E depois de inserir, eu quero aumentar. Então, o que isso daqui está fazendo? Está usando o size. Primeiro, ele usa a variável. Qual é o valor da variável? 0. E depois que ele usou a variável, no final da linha, ele aumenta. O que era 0 vira 1. Então, está aqui o teu append. Inseriu 5, inseriu o 7 e inseriu o 9. Agora eu quero mostrar os elementos que eu tenho. Mesmo sozinho. Só que agora eu tenho que ter índices, né? E começando de 0, quantos elementos eu tenho? Size e mais. Aqui é manual, menino. O tamanho é aqui, ó. O tamanho é quem gerencia é você. Aí eu vou imprimir. Mas, filho, printf, quase não sai. Printf %d
barra N de A na posição I. O que é que eu estou esquecendo? Não, o A é assim, peraí. O 10 é depois do A. É desse jeito, Saudade, né? É gostoso programar em C. É gostoso. Dá para esconder um monte de coisa com as abstrações corretas, mas a ideia aqui é que eu gerencio o tamanho. Não existe uma estrutura dinâmica que vai fazer esse papel para mim. Claro que você pode criar pacotes e abstrações para fazer isso, mas ainda é algo muito manual. Outra coisa, as strings, elas não são um tipo inteligente. As strings aqui também são manuais. Então, se eu quiser criar uma string, const nome David. Esse é o tipo. É um ponteiro para caracteres que está na tabela de símbolos e não é alterável, chamado David Senna. E o valor disso daqui, desse bloco, da tabela de símbolos é David Senna. Então, é um nível de abstração diferente. A gente ia ter que estar trabalhando lá na manipulação fundamental dos bloquinhos de dados. Mas, mesmo assim, se você entende o fundamento, você consegue voltar e aprender. Sem muitas dores. Beleza? Então, eu vou deixar vocês querem pedir algum exercício que vocês tiveram dificuldade para fazer, ou queriam que eu fizesse aqui? Alguma coisa de... Pode ser de seleção. Bora um de seleção, começar com... Como é que você inverte? Boa. Em C, Python, C++ ou Go? Tá. Bora lá. Inverter uma lista. Bora aqui, ó. Hã? Pode inverter a nossa lista aqui. Inverter a lista exige o quê? Você tem uma lista. Peraí que eu estou sem meu... Cadê meu mouse? Minha. Ó. Para inverter é assim. Você tem vários elementos, tá certo? Peraí que eu gosto quando ele pinta. 1, 2... Por que ele não está pintando? 2, 3... Elemento feio, né? 4... Mas quando eu aprender a usar esse negócio aqui, vocês vão ver. Vai ficar creme crack. Ó. Copiar. Se eu usar o CTRL, não. Ah, ele cola no canto do mouse. Que legal. Agora, tem vários bloquinhos. Quantas trocas eu vou precisar fazer se eu quiser inverter essa lista? Se eu tiver 10 elementos, eu preciso fazer quantas trocas? Eu preciso trocar o último com o primeiro. Uma. Preciso trocar quem mais? Se você não souber o tamanho, é por que você não saberia? Porque você tem que adicionar os elementos, aí, dependendo de uns elementos que eu tenho que trocar. Tudo bem, mas primeiro você adiciona todos. Aí depois que você adicionar todos, você sabe o tamanho. Porque você tem que trocar o primeiro com o último. O segundo com o penúltimo. O terceiro com o antepenúltimo. Até quando? Quando é que você para as trocas? Hã? Quando inverter. Mas quando é que inverteu tudo? Aí, ó, eu troquei 1, 2, 3. Aí eu troco esse com ele mesmo, depois troco esse com esse, depois troco esse com esse de novo. Não. Se eu tenho 10 elementos, eu vou fazer 5 trocas. Porque toda vez que eu faço uma troca, eu mudo 2 elementos de lugar. Tudo bem? Mudo 2, mudo 2, mudo 2, mudo 2. Então, vamos ver aqui como é que ficaria nosso código. Ó, começar aqui. É um vetor de inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem como inverter.
Inverter o quê? Não, eu não estou invertendo o slice. Eu estou manualmente indo em cada bloquinho e dizendo, ei, qual era o teu valor? Aí o cara diz assim, rapaz, eu sou o 5. Aí ele diz, ei, qual é o teu valor? Eu sou o 3. Aí eu vou dizer, ó, 5. Agora tu vai ficar com 3 bem aqui, e eu digo 3. Tu vai ficar com 5 bem aqui. O que eu estou é entrando em cada posição e trocando os valores que tem nas posições. Tá? Aí a gente tem que só inverter. Mas é justamente isso. Ó. Como é que eu inverto? Se eu tenho duas variáveis, E e C, como é que eu troco os valores de B e C? Como é que eu troco os valores de B e C? Eu quero que o C fique com 6 e o B fique com 8. Normalmente, a gente tem uma função lógica que funciona em qualquer linguagem, mas todas as linguagens vão ter uma função pronta. A ideia é a seguinte, se você tem B e C aqui, você vai criar uma outra variável, copiar o valor de B para A, copiar o valor de C para B, e depois você copia o valor de A para C. Isso é a lógica. Então, se a gente quisesse fazer manual, eu diria, rapaz, B vai para A, depois eu faço o quê? C vai para B e depois B recebe A. Copio B para A, depois copio B, C para B e depois copio A para C. Sim, ó, o loopzinho, tá? E aí, se eu mandar imprimir agora, fmt.println, B e C, o que é que eu quero encontrar? 8 e 6. É para eu ter trocado esse negócio aqui, né? Go Rust, 8 e 6. Só que quase todas as linguagens, para não dizer todas as linguagens, elas vão ter um modo de fazer isso. Ou é uma função swap pronta que vai ter para trocar os dois. Exemplo, swap B e C. Ou uma coisa como swap B e C. Ou então, a gente chama de atribuição desestruturada. Eu quero que B e C recebam os valores de C e B. Aqui eu monto uma tupla e esses valores eu vou jogar aqui. O valor de B vai para C e o valor de C vai para B. Tá vendo? Então isso daqui também faz a troca. Se eu mandar rodar agora, consegui trocar. Então qual é a ideia? Se eu sei fazer a troca, eu tenho que dar um jeito de ir andando ao contrário até trocar todo mundo. Tá vendo aqui? Eu quero ir andando ao contrário. Eu poderia fazer assim. Eu sei onde é que esse cara começa? Sei onde é que esse cara começa. No 0. E eu sei onde é que esse daqui começa? Qual é o índice dele? Tamanho menos 1. Esse é o tamanho menos 1. E eu vou fazer esses caras andarem. Até quando? Até eles se encontrarem. Não é não? Quando eles chegarem no mesmo elemento, quando eles olharem para o mesmo elemento, é porque é ímpar, né? Ainda tem alguém para trocar? Não. Se eu tiver esse caso aqui, ó, uma quantidade... Ops, não é isso não que eu quero. Eu quero esse. Troquei o primeiro, troquei o segundo, troquei o terceiro. Faz sentido trocar ele com ele mesmo? Não. Então, ou eles vão chegar no mesmo elemento, ou se for um número par, vai acontecer assim, 1, 2, e aí eles se cruzam. E aí é assim, ó. Posso fazer assim, ó. Quem é o início?
Início recebe 0. Quem é o final? Tamanho de A menos 1. Começar com loop infinito. Passa. Como é que eu sei que acabou? Se início for igual ao fim, ou o quê? Início for maior que fim. Se isso, quando eu tiver ímpar, eu vou ter um caso onde os dois são iguais, e se eu tiver par, eu vou ter uma hora que o início passou do fim. Eu posso juntar esses dois numa só atribuição, que seria o quê? Se início for maior ou igual a fim. Se início for maior ou igual a fim, eu paro. Isso seria a mesma coisa que dizer faça enquanto início for menor do que fim. Faça enquanto o início for menor do que fim. Eu vou fazer o quê? Vou trocar. Vou trocar o quê? A na posição início, A na posição fim, vai trocar com A na posição fim, A na posição início. E depois o que acontece com o início? Aumenta, e o que acontece com o fim? Diminui. Um está indo para frente, o outro está indo para trás. Enquanto eles não se cruzarem, a gente continua o laço. Dá para fazer de outra forma? De umas 10 formas diferentes. Não. É a mesma coisa. Eu poderia fazer com um elemento só. Por exemplo, ao invés de fazer com isso, eu poderia fazer com o i. Só que aí fica mais difícil de ver, ó. Vou fazer só com o início, tá? O fim vai ser quem? Vai ser o length de A menos início menos 1. Aí fica mais feioso de enxergar. Hã? Não. Porque conforme o início avança, o fim tem que diminuir. Então, se o meu início for... Ó, vamos ver aqui a construção. Ó. Chamar esse cara aqui de I, tá? Enquanto o início for menor... Enquanto I for menor do que length de A menos I menos 1. Quando I for 0, eu vou estar pensando em qual elemento? Tamanho de A menos 1. O último. Quando I for 1, eu vou estar pensando em quê? Tamanho de A menos 1, que era o último, menos 1. Ou seja, conforme o I está avançando, esse cara aqui vai diminuindo, porque o I do lado de cá aumenta. Só que aqui, como eu estou subtraindo, ele vai diminuir. Aí os índices vão ficar feiosos aqui. Isso daqui é praticamente o fim. Aqui eu estou pensando em A, e aqui eu estou pensando no inverso de A. Olha como é feio. Então, nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Eu transformei isso daqui num for normal. I recebe 0, I menor do que A menos I menos 1, e mais. Ó. No fundo, eu fiz o mesmo código. Dá no mesmo, mas em termos de legibilidade é muito pior. Então, eu prefiro sempre trabalhar com duas variáveis. Eu acho essa construção aqui bem mais legível. Também pode, mas eu não gosto, não. Se o teu for não é trivial, é melhor não usar. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer, lembre disso. Entendeu? Nem tudo que a linguagem te permite manipular, você deve manipular. Assim, é mais fácil de entender do que usando outras construções. E aí você pode criar isso, botar isso daqui dentro de um function reverse, reverter
o meu vetor de inteiros. Como o meu reverse não está fmt.println de A, como o reverter não está fazendo append, não está criando um novo bloco, eu estou só mexendo no bloco original, então não dá problema isso daqui. Receber slice e manipular só dá problema quando eu tenho que ficar dando append, e isso pode estourar o meu bloco, como a gente viu na semana passada. Mas só manipular o bloco que já foi alocado não dá ruim. Tudo bem? Resolveu aí o problema? Mais alguma? Se ordena o vetor pelo valor real do valor do vetor, só que no final você brinca o vetor original. Não entendi. Tipo assim, você tem um vetor lá com números positivo e negativo. Certo. Aí você tem que transformar esse, no caso, tipo, tem 1, 2, menos 1, menos 2. Aí, Isso é uma questão? Isso, é uma questão. Qual o nome? Resultado 3. Aí o que é para fazer? Você tem que ordenar o vetor. Ele te dá um vetor com números positivos. Aí os negativos vão ficar na frente dos positivos, se eles forem maiores. Dependente do sinal. Se tiver menos 20. Tá, entendi. Isso daí é a ordenação, tá. Eu não sei se o pessoal tem gasolina mental para ver a ordenação a hora dessa. Eu não sei se eles têm gasolina mental. 20 minutos. Não parar, eu vou colocar no mapa para pegar o sem negativo. Bora lá. A gente pode aproveitar a ideia aqui do menino que saiu e ver o algoritmo de ordenação mais simples que existe. Olha como é que é o algoritmo de ordenação mais simples que existe. A gente aproveita a ideia dele e aí vocês vão ver como fica facinho. Qual é a ideia? Eu vou pensar assim, ó. Olha como é fácil. Quem é o menor elemento dessa lista? Dessa lista aqui. O menor elemento dessa lista é esse cara. Aí eu não mexo com ele. Aí, esse elemento. Não vai dar, não. É a mesma coisa, deu. Não adianta não eu ensinar isso. Acho que já deu, né? Por hoje ou não? É porque, assim, é questão de se eu for tentar explicar isso, os quatro vão acompanhar. Aí é meio que inútil. Então, vamos deixar... Semana que vem a gente faz a ordenação. Aí a gente vê pelo menos uns 2 ou 3 algoritmos de ordenação diferentes. Semana que vem a gente faz a ordenação. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um combinado. Façam os exercícios de lista e de vetores. Vocês querem construir um joguinho na semana que vem? O que é que vocês querem fazer semana que vem? Escolha. Com interface gráfica, um joguinho clássico de terminal. Com interface gráfica, os Pokémonzinhos. Tá, vou usar um módulozinho. Pronto, eu posso fazer um clássico. Vocês já jogaram RPG alguma vez na vida, né? Pronto, tem um clássico que é assim, ó. Você manipula um bloquinho, seu bonequinho é um bloquinho. Você consegue mover ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. E aí a gente tem algumas interações. Por exemplo, se ele chegar perto de uma pedra, é para ele conseguir empurrar a pedra. Então você vai clicando lá para o mouse e o teu objetivo é conseguir empurrar a pedrinha para a direita, empurrar a pedrinha para a esquerda. Você cai lá na armadilha, você morre, certo? Ok? Então, para isso,
Para isso é bem simples, assim, só para a gente começar. Para isso, tem outros que dá para fazer. Eu lembro que eu faço uns. Vocês sabem digitar com os 10 dedos? Sim. Digitar assim sem olhar para o teclado? Tem um que a gente faz que é bem legal, que é o jogozinho de digitação. Vamos ver. Mas aí, para isso, eu vou ver o que foi que vocês fizeram. Deem o gás lá fazendo vetores e o que é que a gente estava fazendo? E seleção, e a gente avança para águas mais divertidas. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos para a frequência. Oi, amor, eu estou terminando a aula agora. Assim que eu chegar na minha sala, eu te ligo, tá certo? Bora lá. Felipe Pinheiro. João Luiz. Jordão. José Luiz. Cauã. Cauã Bernardino. E quem é o... Peraí. Não, desculpa, é que é Lucas Oliveira agora, né? Lucas Oliveira. Lucas William. Luiz Emanuel. Luiz Marcos. Maria Camila. Maria Cecília. Mateus. Naira. Nicolas. Pedro Henrique. Pedro Vitor. Rian. É os dois Rian, né? Rian Lopes. Samuel Glauber. Samuel Marques. Sueli. Eu vou trazer o Kahoot toda semana. Vocês gostaram, né? Agora, Thiago Feitosa. Vicente de Paula. Vinícius Duarte. Vinícius Menezes. Wenderson. Ah, foi. Tá, Yuri Fagundes. Ah, legal que ele conseguiu aproveitar. Então, até amanhã, pessoal. Amanhã é só exercício. Tu é quem? Tudo bem. Valeu. Bim, bim, birim, birim, birim. Birim, bim, bim. Bim, birim. Birim, bim, bim. Sempre legal para teste de carro, de repassagem funcional De quê? do carro. O carro é difícil, né? Eu acho que não faz sentido ter ele funcional, porque é mais de classe. Ele é mais de orientação objeto, né? Eu tenho Pois é difícil em Haskell manipular, porque você sempre tem que manipular e gerar e retornar o dado manipulado, e fica aquela mutreta de alterar o dado e manipular é feio demais. É feio demais isso aí. Tanto que eu até tirei, né? Eu acho que eu nem incluí, eu até tirei. Ela tá com marcado para revisão. É melhor tirar aquele negócio ali. Tá, então eu vou trabalhar.